O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir este exercício aqui, que ele fala o seguinte, ó, um exercício da EA. Seja f de x igual ao módulo de x menos 3, uma função. A soma dos valores de x para os quais a função assume o valor 2 é... Aí tem aqui as alternativas, 3, 4, 6 e 7. Bom, vou colocar aqui definição de módulo. Todos os vídeos eu vou falar essa definição, porque a gente vai usar e você tem que ter essa definição aqui na cabeça. Então, o módulo de x, ele é x se o x é maior ou igual a zero. E o módulo de x, ele é o oposto de x se o x é menor do que zero. Isso aqui é uma definição de módulo que a gente tem que ter na cabeça. Então, se você tem lá o módulo de 2, 2 é um número maior ou igual a zero. Então, você vai usar o próprio valor. Então, o módulo de 2 é 2. Já se você tiver o módulo de menos 2 é um valor menor do que zero. Então, você vai usar o oposto do valor que tiver no módulo. Qual que é o oposto de menos 2? 2. Então, a gente tira como conclusão que o módulo serve para deixar um número sempre positivo, certo? Esta definição vocês têm que ter na cabeça, tá? Isso aqui, ó, a definição de módulo, ela é importantíssima e não é difícil. Tem que ter na cabeça. X, se x é maior ou igual a zero, o oposto de x, se x é menor que zero. Acabou. Ok? Vamos usar, inclusive, essa definição neste exercício, ó. Porque o exercício ele fala assim, dessa função, ele quer saber a soma dos valores de x para os quais a função assume o valor 2. Ou seja, o valor dessa função aqui é 2. Então, f de x, que é igual ao módulo de x menos 3, é igual a 2. Só que como a gente está tratando de função modular, então f de x igual ao módulo de x menos 3 também é igual a menos 2. Que é o oposto de 2. Sempre quando a gente está trabalhando com módulo, a gente tem que fazer isso. Quando a gente tem o valor, né, o resultado do módulo, ele sempre assume o valor positivo e o oposto do valor positivo. Então, 2 e menos 2. Certo? Ele quer saber os valores de x, né, ó, para os quais a função assume o valor 2. Então, módulo de x menos 3 é igual a 2. Módulo de x menos 3 é o próprio x menos 3. Dá uma equação do primeiro grau, certo? Aí você vai passar, ó, esse menos 3 para o lado de cá, positivo. Então vai ficar x é igual a 2 mais 3. 2 mais 3 é 5, então x vale 5. A outra condição é módulo de x menos 3 igual a menos 2. Então, módulo de x menos 3 é o próprio x menos 3 e eu igualei a 2. Passa esse menos 3 para cá também positivo, né? Então vai ficar x é igual a menos 2 mais 3, certo? Menos 2 mais 3 é 1, então x vale 1. Aí ele quer saber a soma desses valores de x, né? Então eu somo 5 mais 1, que na matemática profunda dá 6. Qual é a alternativa que tem o valor 6? A alternativa C. Então tá aqui, ó, alternativa C, valor 6. Tudo bem? Bom, vamos aqui o próximo exercício, ó. Próximo exercício, ele fala assim, agora é um exercício da SpaceX. Observando o gráfico abaixo que representa a função real f de x igual ao módulo de x menos k menos p, pode-se concluir que os valores de k e p são, respectivamente, 2 e 3, menos 3 menos 1, menos 1 e 1, 1 e menos 2 e menos 2 e 1. Aí aqui a gente tem o gráfico. Bom, esse exercício é um exercício que ele se torna um pouco difícil, porque em geral as pessoas não vão lembrar dos conceitos, né? Dos conceitos. Você tem que lembrar da definição lá da função modular. Inclusive a gente viu, estudamos isso aqui na nossa playlist. A cara genérica da função modular é isso aqui, ó. Pode usar A e B também, né? Na playlist lá, nas aulas eu usei A e B, mas a letra não importa, né? Desde que não seja x, né? Porque x a gente usa para variável de função, x e y. Então, qualquer outra letra você pode usar aqui.
ok? Essa letra que a gente soma ou subtrai dentro do módulo, ela é a letra que movimenta a função em relação ao eixo x. Então, o que acontece com a função? Ela faz isso aqui, ó. Ela vai para a direita, para a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Quando que a função vai para a esquerda? Quando o valor do k é positivo. Quando que a função vai para a direita? Quando o valor do k é negativo. Tudo bem? Esse valor do p aqui, ó, o p ele movimenta a função para cima ou para baixo, ou seja, ele movimenta a função em relação ao eixo y ou em relação ao eixo do valor da função, né? f de x é igual a y. Então ele movimenta a função, ó, para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. O valor do p, né, que é o número que eu somo ou subtraio fora do módulo. Quando que a função vai para cima? Quando o valor do p, quando o valor do número que eu subtraio ou somo fora do módulo é positivo. Quando o valor é positivo, vai para cima. Quando o valor é negativo, vai para baixo. Certo? Então, saindo desta definição, né, isso aqui você tem que ter na sua cabeça. Tá? Isso aqui, você lá fazendo a prova, você tem que ter isso aqui na sua cabeça. Certo? Porque não deu essa informação, né? Ele só deu a forma genérica ali, x menos k menos p, né? O módulo de x menos k menos p, e quer saber qual que é o valor de k e p a partir do gráfico. Então, vamos analisar este gráfico. Bom, sempre que a gente vai trabalhar com isso, a gente sempre tem que analisar o gráfico, né? A translação que o gráfico teve, sempre em relação à função elementar. Bom, não vai ficar reto porque não dá para me segurar o celular aqui agora e fazer o desenho e usar a régua. Mas ó, vou tentar fazer o mais reto que eu puder. Isso aqui, ó, já ficou torto. Não ficou tão retinho, mas dá para entender. Isso aí é o gráfico da função elementar. O gráfico da função módulo de x. Vou até colocar aqui, ó. Suponha, essa daqui é a função g de x igual ao módulo de x. Certo? G de x igual ao módulo de x. Que é o gráfico da função elementar, né? Que a gente chama de função elementar. Então a gente sempre vê a translação do gráfico sempre em relação ao gráfico da função elementar. Então olha só, essa função ela começa no ponto 0, 0. A função que a gente quer saber é essa daqui. Então ela transladou, ó, 1, 2. Ela transladou 2 pontos para a esquerda, certo? Transladou 2 pontos para a esquerda. Então significa que eu somei 2 dentro do módulo. Né, ó, eu somei 2 dentro do módulo. Então, ó, na minha função aqui eu já sei que é x mais 2, porque ela transladou 2 unidades para a esquerda. Além de transladar 2 unidades para a esquerda, ela desceu uma unidade, ó, porque ela estava no 0, ela transladou 2 unidades. Ela ia parar aqui. Só que ela desceu uma unidade, ó, no menos 1. Então eu sei que o valor fora do módulo é menos 1. Aí você vai falar, tá, então o valor do P é 2 e o valor do... Desculpa, o valor do K é 2 e o valor do P é menos 1. Não, porque nem tem essa alternativa, ó. 2 e menos 1. E agora, o que vocês vão fazer? Tem que pensar, né? Se lá na prova não tem o valor 2 e menos 1, e aí? Aí você vai ter que testar. Você pega a função aqui na forma genérica. Aí você vai testar todas essas alternativas aqui, vai testar o K sendo 2, o P sendo 3. O K sendo menos 3, o P sendo menos 1. O K sendo menos 1, o P sendo 1. O K sendo 1, o P sendo menos 2. E o K sendo menos 2 e o P sendo 1. Faz o teste. E aí, ó, na hora que você fazer os testes lá, tem que chegar nesta função aqui, ó. Porque ela é a função que
descreve esse gráfico aqui, certo? Então, na hora que você testar lá, eu não vou testar tudo aqui, óbvio, o vídeo não ficar gigantesco, né? Mas na prova você teria que testar, né? Ou se você for bom de conta, aí você já testa de cabeça, né? Nem precisa fazer no papel que faz mais rápido. Então aqui, ó, eu já fiz logo a certa, que é a alternativa E, que é o menos 2 e 1. Porque, ó, quando eu substituo o K por menos 2 e o P por 1, esse menos aqui, ó, é o menos que aparece na função, ó, não significa que o P é menos 1, o P é 1, ó, até coloquei o P de letra de cor diferente e o menos está em preto, tá? Então, ó, o K é menos 2, o P é 1. Na hora que você faz aqui a regra de sinal, ó, menos com menos dá mais, e o menos 1 eu copio. Então a minha função é o módulo de x mais 2 menos 1, que é igual, ó, a minha função que eu descobri só analisando o gráfico. Então, com isso eu concluo que o valor do P, desculpa, que o valor do K é menos 2 e o valor do P é 1. Olha lá, K é menos 2, P é 1 e a alternativa correta é a letra E. Então, olha só, você, para conseguir fazer esse exercício aí, você tem que fazer o teste, né? Testar todas as alternativas lá e ver qual que vai dar certo. Mas sabendo esta função aqui, porque esta função aqui é a função que descreve esse gráfico aqui em azul, ó. Certo? É a função que descreve o gráfico em azul. Como que a gente descobriu isso? Analisando a translação do gráfico a partir da função elementar. Eu vi, ó, que a função elementar ela é assim e começa no ponto 0, 0. Aí ela veio 1, 2 unidades para a esquerda e desceu uma unidade. Então eu somei 2 dentro do módulo. Por que eu somei 2? Porque ela andou para a esquerda. Se ela tivesse andado para a direita, significa que eu subtraí 2. Só que como ela andou 2 para a esquerda, então eu somei 2. E como ela desceu uma unidade, então eu subtraí 1 fora do módulo. Se ela tivesse subido uma unidade, eu teria somado 1 fora do módulo, certo? Então isso aí é uma definição, né, que você tem que saber a partir da translação do gráfico. Sabendo isso, você faz o teste, né, das alternativas ali e consegue descobrir aí qual que é o valor correto do K e do P, ok? Mas sempre tendo a definição em mente. Então, a alternativa correta aqui, ó, é a alternativa E. Ok? Alternativa E. Menos 2 e 1.